Chegou a hora do compilado das leituras de janeiro. Eu li 5 livros esse mês, foram 2 5 estrelas, um favoritado, 2 3.5 estrelas e um 4 estrelas. Isso quer dizer que foi um mês incrível de leituras. Para cada livro eu vou falar um pouco sobre a sinopse, depois a minha opinião sem spoilers. Se eu precisar falar alguma coisa com spoilers, vai ser amplamente avisado, vai ser dividido nos capítulos, vai ter borda vermelha, então pode ficar tranquilo que ninguém vai ser pego de surpresa. Começando pelo primeiro livro que eu terminei em 2026, que foi Monstrilho, do Gerardo Samano Córdova. Eu li esse livro por audiobook em inglês, o que eu recomendo bastante a narração. Ele ainda, infelizmente, não foi publicado aqui no Brasil. Eu realmente espero que ele seja algum dia. A gente já começa esse livro numa cena dramática, que é uma mãe e um pai sentados do lado da cama do filho que acabou de falecer. A mãe, a Magus, sente uma necessidade de pegar um pedacinho do seu filho para levar junto para conseguir lidar com esse luto, mesmo que essa morte já foi esperada ali pelos dois, porque o Santiago, que é o filho, tinha uma doença crônica. Ele viveu mais do que até a expectativa de vida que os médicos deram pra ele. E a Magus abre o Santiago, realmente abre o Santiago e tira um pedacinho do pulmão dele, porque essa era a doença crônica dele, que ele só tinha um pulmão. E ela vê isso como um símbolo do seu filho, por ser tão único. Ela coloca isso num potinho e deixa ele nesse potinho. Essa história começa em Nova York, mas eles são do México. E a Magus, depois desse episódio traumático, volta pra cidade natal, pra casa da mãe dela, e lá ela escuta uma lenda que alguém já alimentou um coração e fez crescer um homem. E ela fica, por que não tentar? Então ela começa aos poucos a alimentar o pedacinho de pulmão que ela trouxe junto com um caldo de galinha. E esse pulmão começa a crescer, começa a se desenvolver, começa a criar vida. E aí que nasce o Monstrilho. A gente acompanha 4 pontos de vista diferentes ao longo desse livro. O primeiro é da Magus, da mãe. O segundo é da Lena, que é a melhor amiga da família. O terceiro é do Joseph, que é o pai. E o quarto é do próprio Monstrilho, que eles chamam ele como M. Os meus pontos de vista preferidos foram o da Lena e do próprio Monstrilho. O Monstrilho terminando a narrativa foi assim, sensacional, fechou com chave de ouro. Mesmo que a gente mude dos pontos de vista, a história é linear, então a gente vai seguindo a história ao todo, mas daí a gente vai seguindo pessoas diferentes. Por exemplo, o ponto de vista da Magus é mais do início da vida ali do Monstrilho, pelo o desenvolvimento do seu instinto fervoroso maternal com o Monstrilho, porque ela vê como um substituto do Santiago, como vai ser a aceitação ali da família quando eles descobrirem a existência do Monstrilho. Tem muitas camadas sobre luto, sobre egoísmo, sobre autoconhecimento, autoaceitação, aceitação de terceiros, noção de certo e errado, até onde o amor ou o luto pode levar você, sobre lealdade até. Tem vários pontos, várias camadas que o autor conseguiu colocar e eu achei isso incrível. A jornada dessa história é mágica porque ela é absurda. O do tanto que ela é absurda, ela se torna muito verdadeira. É difícil de explicar. E eu também amei que basicamente todos os personagens desse livro são do Vale, são em algum nível da comunidade LGBTQIAPN+. E a naturalidade com que isso é abordado na história é realmente refrescante. Eu quero deixar avisado que tem várias cenas de gore nesse livro, pra quem não gosta disso. Tem bastante body horror, como eles chamam, que é horror corporal, de transformações corporais e várias coisas que eu não posso falar, mas tem cenas de gore, confia em mim. E tem um sentimento de desconforto e estranheza que te acompanha ao longo do livro inteiro. Tu não sabe pra quem torcer, tu não sabe o que realmente tu quer que aconteça. Eu acabei dando 5 estrelas pra esse livro. Eu não favoritei, mas pensando agora, falando sobre esse livro pra vocês, pode ser que eu favorite. Ele cresceu bastante em mim depois de eu terminei. Foi realmente uma história muito bonita e muito trágica ao mesmo tempo. E até um pensamento aqui aleatório, esse livro até me deu mais vontade de ler Frankenstein, que eu ainda não li, e tá na minha lista há muito tempo. E eu também recomendo esse livro como leitura em grupo, já que ele aborda muitas camadas e muitos pontos que umas pessoas vão focar, outras pessoas vão focar em outras coisas. É legal ser em grupo porque daí tem uma discussão legal sobre esse livro. E agora eu vou falar um pouco de umas partes com spoilers. Então se você não quer ouvir, pula pro próximo livro, tá aqui marcado nos capítulos. A Lena é uma das minhas personagens preferidas desse livro e eu fiquei assim arrasada com o tanto que ela é deixada de lado pela Magus e até pelo Joseph. Ela é a melhor amiga pra
tudo, só que ela não é levada em consideração. Eles não pensam sobre os sentimentos dela e sobre o que eles estão pedindo pra ela, acarreta pra ela, entendeu? A Magus aproveita da boa vontade da Lena em vários momentos da história. Dá uma vontade de só você abraçar a Lena, sabe? E ela acha que ela tá tão atrás de aceitação e tão atrás de amor que ela vai atrás desses banhos semanais com mulheres diferentes que ela vai trocando até ela conseguir uma que realmente ela goste. Esses banhos semanais, eles vão e vêm ao longo da história, quando ela precisa, quando ela não precisa, e depois quando ela se muda pra Nova York como uma forma de se distanciar dessa situação toda, eu fiquei feliz por ela. Só que daí no final ela volta pra Magus, ela volta a se relacionar. Ficou subentendido que ela está se relacionando com a Magus no final, mas também não é de certeza. E eu só queria que ela fosse embora, sabe? Fosse viver a vida dela, desenvolver um relacionamento recíproco às relações. Não sei se mais alguém teve esse sentimento ou essa percepção da Lena. Já a Magus, ela é uma personagem que eu achei detestável, mas mesmo assim eu amo amar um personagem detestável. Ela é extremamente egoísta com os seus desejos. Ela não se coloca no lugar de outra pessoa em nenhum momento. Ela quer o que ela quer. Se ela quer que o monstrilho esteja ali no quarto dela, mesmo que ele tenha atacado a mãe dela, ela vai ter o monstrilho ali. Ela não quer nem saber. Ela desenvolve um instinto maternal muito forte pelo monstrilho, o que é, vamos dizer assim, esperado, já que ele é um substituto do Santiago. Até no final, quando ela fica brava com o Peter porque o casamento do Peter com o Joseph vai ser lá na casa de Nova York, onde o Santiago faleceu, sendo que foi ideia dela e ela até convenceu o Joseph pra fazer o casamento lá. Eu fiquei tipo, mulher. E já aproveitando, eu achei o Peter nessa história um pouco perdido, mas também eu acho que foi pra deixar mais evidente ainda a bolha onde a Lena, a Magus e o Joseph vivem por causa do monstrilho, e até o tio do Joseph também, que é o único que aceita o monstrilho como ele realmente é e aceita tudo o que ele faz. E eu acho então que o Peter serviu disso, pra fazer, ninguém de fora vai entender esse sentimento com o monstrilho, ninguém vai entender o que tá acontecendo. O que eu achei que faz sentido, se é esse o intuito, mas se não, ele tá meio... O Peter, eu só sinto pena dele, tadinho. Ele só é tipo um Golden Retriever ali, sabe? Daí chegamos no ponto alto, que é o ponto de vista do M, do monstrilho, que eu achei incrível estar na mente dele, de acompanhar essa jornada dele, que às vezes ele coloca algumas lembranças do Santiago, como se ele tentasse se conectar com o Santiago de alguma forma, mas ele vê que eles não são a mesma pessoa. Ele fica sempre decepcionado quando a Magus ou o Joseph veem ele como o Santiago e não como ele mesmo. Até o Joseph aceita isso mais cedo do que a Magus. A Magus só vê isso depois que ela apresenta a apresentação ali de arte dela sobre o Santiago, e o M fica extremamente chateado e sai correndo dali. Então eu achei esse trabalho muito bonito. Achei também interessante a parte do aplicativo de namoro pro M, porque ele vai tentar achar alguém que gosta de ser mordido por ele, porque ele gosta de, vamos dizer assim, se alimentar de carne humana, que ele acha gostoso. Então ele tenta no começo apenas morder pra ter o prazer de morder, mas tentar se controlar para não realmente tirar um pedaço. Essa parte que ele acha um cara de uma seita que ele acaba se alimentando de todo ele no final, mas o cara quer que ele se alimente dele até um certo ponto, pelo que deixei entendido. Até essa camada dos fetiches, dos kinks aqui, eu tenho certeza que eu não peguei a profundidade total deles. Achei que encaixou muito bem na história, mas eu também não sei se tem alguma coisa a mais sobre isso. Se alguém tem algum ponto de vista, alguma opinião sobre isso, deixa aqui nos comentários. Eu gostei também muito do final, foi como se fosse uma aceitação do destino, como se fosse um fechamento pro período de luto que todo mundo estava. Pareceu meio que a vida do monstrilho foi o tempo necessário para eles conseguirem viver com o luto do Santiago. Eu acho que fica daí suportável e eles vão conseguir seguir em frente, tanto que termina com o casamento do Joseph com o Peter. O Peter não sabendo de nada sobre isso, é como se fosse a luz do fim do túnel, assim, pro Joseph, como se fosse uma quebra da vida antes e uma vida depois. E eu espero realmente que ele consiga se deixar ser feliz, porque era um dos problemas que ele não sabia, que ele podia aceitar o Peter, ele podia viver essa felicidade com o Peter. Isso que é interessante. O livro termina com aquele sentimento de eu espero que os personagens estejam todos bem dentro da sua bolinha e que eles continuam por aí no mundo. E eu acho isso muito legal. E agora vamos para o segundo livro que eu terminei esse ano,
que foi Ignis Lacrimosa, da Helena Lopes. Esse livro tem no Kindle Unlimited como publicação independente, mas ele vai ser publicado tradicionalmente pela Roku esse ano ainda. Esse livro é um livro único de romantasia que tem alguns elementos um pouco pesados e várias tropes, mas vamos entrar nisso logo mais. Nesse livro a gente acompanha 4 pontos de vista diferentes, da Azalia, do Austério, da Ambi e da Onyxa. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Então a gente vai ter 2 casais ao longo desse livro. E a gente já começa com um casamento entre a Azalia, que é a princesa bruxa, e o Austério, que é o príncipe alquímico e também assassino de bruxos. Isso para estabelecer uma aliança entre esses 2 reinos, para ter paz e também para eles combaterem a aflição, que é uma condição que aterroriza esse mundo aqui. Contudo, acontece coisas tenebrosas com a Azalia depois ali do casamento e que muda a vida dela de cabeça para baixo, de dia para noite. Ela vai precisar tirar um tempo para se recuperar disso, mas sem escolha depois disso, ela vai ter que se aliar com o Austério para sua vingança e também para ir atrás de uma cura para aquilo que tá dizimando ambos ali os povos. Vai ter dragão, vai ter hot, vai ter tudo que você gosta numa romantasia, basicamente, vai ter aqui nesse livro. Ele tem, assim, 700 e poucas páginas, é mais 18, e eu fiquei bem surpresa com essa história. Teve altos e baixos pra mim, teve momentos que eu senti como ele é grande, e tem momentos que fluiu muito bem. Mas no começo foi um pouco difícil pra eu entrar na escrita da autora. Tem alguns trechos que eu achei bem confuso, que eu não sabia quem tava falando o quê, ou quem tava fazendo tal coisa. Mas depois ali, sei lá, 20, 30%, eu consegui me acostumar. O acontecimento ali do início, que é super pesado com a Azalia, eu fiquei chocada, eu não tava esperando isso. Daí eu fiquei com aquele sentimento misto de, será que realmente era a favor da história, ou era mais pra chocar e implementar uma história triste pra nossa protagonista? Porque ela, obviamente, já tinha a mãe morta, mas ela ainda não tinha um passado muito triste. Isso ali rendeu bastante tristeza. Fiquei um pouco dividida quando aconteceu, mas daí ao longo do livro isso meio que faz sentido pra história, a parte da vingança, então eu achei que tudo bem. Mas é um livro que no começo demorou um pouco pra eu entrar na história, demorou um pouco pra me importar com os personagens. Eu realmente engrenei na história mesmo ali nos 30, 40%. Por isso até que veio aquele sentimento misto com a coisa horrível que aconteceu com a Azalia, porque eu não tava necessariamente me importando muito com os personagens pra eu achar aquilo comovente o suficiente. Então acho que por isso eu não consegui me conectar, mas depois fluiu muito bem. Como vocês bem sabem, como ele é o Austério é um assassino de bruxos e ela é uma bruxa, tem ali a trope de enemies to lovers, de inimigos para amantes. O nosso foco realmente aqui como casal é o Austério e a Azalia, mas a gente tem a Ambi e a Onyxa também, que é uma história bem bonita e eu gostei de ter esse segundo casal na história, mas eu gostaria de ter visto mais o ponto de vista da Ambi, que é a que menos a gente acompanha, para eu conseguir me conectar mais com as duas e o passado da Ambi e se conectar mais com a história das duas. Eu acharia que daí o final impactaria muito mais. Eu acabei dando 3.5 estrelas para esse livro. Eu gostei, ainda mais por ele ser um livro único. Eu recomendo a leitura para quem gosta de romantasia. Não é um livro que, meu Deus, fenomenal, incrível, mas é um livro legal e eu gostei de ter lido ele. E agora eu vou falar um pouco com spoiler sobre esse livro, porque tem uns pontos aqui que eu preciso falar sobre. Então, se não quer ouvir, pula pro próximo livro. Gente, o que foi as cenas de Hot ali nos arquivos? Eu não tô reclamando. As cenas de Hot são muito bem escritas falando nisso. Eles estavam correndo contra o tempo, sabe? Eles estavam presos num lugar onde eles não sabiam como seria visto o tempo ali. Eles poderiam sair daquele lugar e ter passado 50 anos ou ter saído desse lugar e passado um segundo. Eles não sabiam dessa informação. E mesmo assim, eles estavam lá dentro, passando, assim, dias pra gente ter o desenvolvimento de casal, porque só tinha eles dois ali dentro, então eles tinham que realmente falar um com o outro e se desenvolver e acabar como Hot. Isso que eu fiquei um pouco irritada, porque eles estavam correndo contra o tempo pra ter a cura contra a aflição, a cura permanente contra a aflição, e mesmo assim o Austério ficou, não, eu tenho que tirar o atraso ali de 12 anos que eu não fiz nada. Eu fiquei dividida, porque as cenas são muito boas, mas assim, não faz sentido. Outra coisa que eu também não reclamo, mas que eu fico dividida, é o uso da pedra alquímica que o Austério usa a pedra alquímica pra se dividir em vários, nas cenas de Hot, que era o que a gente queria ver, mas a pedra alquímica estava perdendo seu poder pelo uso excessivo dela. Então, esse foi um uso inteligente? Talvez não foi muito inteligente, mas eu também não tô reclamando. É só um ponto que eu
fiquei pensando. Mas é claro que teve um momento que eles tiveram que fingir que estavam apaixonados. Tipo o trope Só Tem Uma Cama, que quando acontece tu já sabe tudo, mas mesmo assim é divertido de ver. É tipo isso. Uma coisa que eu odiei da Azalea é que ela, incrivelmente, todas as vezes que eles estavam numa situação, num território inimigo, onde eles não podiam saber de alguma informação, ela falava em voz alta no território inimigo. Porque tu não sabe quem tá escutando, tu não entende ali o território inimigo, então tu não vai ficar falando sobre o que não pode ser falado no território inimigo. Tu fala antes. E falado antes, a gente já sabia, já tinha entendido isso, tu não fala na hora. Eu gostei da Clotis, não gostei muito desse nome, mas gostei da personagem que o Zéfiro teve uma filha ali, eu achei ela super fofinha. Também gostei da parte dos dragões, que eles são, na verdade, as pessoas que tiveram que ser sacrificadas ou se sacrificaram para virar dragões. Gostei que eles continuam com a mesma personalidade, continuam a mesma pessoa, só que também tem o dragão. Ter um dos irmãos dela de volta, eu achei que foi muito bonito, foi muito bem construída essa ideia. Gostei também que muitas coisas têm consequências reais. O braço da Ambi, as cordas vocais do Austero, a perna da Onyxa. Eu achei legal que realmente tem consequências, não é tudo muito milagroso. Só milagroso é a gravidez da Azalea no epílogo, mas se o epílogo não é casamento, o epílogo é gravidez, né? E o último ponto é sobre a batalha final, que eu achei um pouco confusa e um pouco rápida demais. Aqui a gente já tem um livro de 700 páginas, então, tipo, respira e escreve mais um pouco. Ficou um pouco confusa a timeline dos diferentes Austérios com a batalha lá da Azalea, o que tá acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, quando o Austério 3 colocou a coroa pra destruir o deus do caos ali, o que ele fez exatamente? Foi ele que destruiu? Foi ela que destruiu? Foram os dois que destruíram? E o Austério sempre tem essa coisa do poder, do sangue negro das veias, que ele tem que tomar uma poção lá pra não aparecer. Isso foi explicado em algum momento? Isso é só o poder? Isso é só porque ele ficou muito tempo dentro dos túneis subterrâneos ali combatendo aqueles monstros que eu esqueci o nome agora? Ou é só pra gente entender que isso acontece e é isso aí e eu perdi esse ponto? Se eu perdi, me conta aqui nos comentários. E também o poder da Azalea. Eu queria ter visto mais do poder dela. A gente só teve uma grande, vamos dizer assim, demonstração no final, onde ela revive o Austério, que é basicamente o poder único que ela tinha de fazer isso só uma vez, e ela escolhe fazer isso com o Austero. E eu queria ter visto mais do poder dela, porque ela é a grande poderosa. Eu queria ver mais o que ela poderia fazer ao longo do livro inteiro, mas ao longo do livro inteiro ela tava sem magia, porque foi cortado o cabelo dela. Então, dividido. Eu também gostei da parte do final da Ambi e da Onyxa, que elas não ficam diretamente juntas após a batalha final, que tem esse tempo onde a Onyxa vai ficar com outra pessoa, e daí elas terminam, e daí ela vai, teoricamente, ficar junto com a Ambi, porque termina com elas dando as mãos. E eu achei isso muito fofinho, porque muitas coisas entre as duas ali, muitas coisas que aconteceram, que a Onyxa não confia na Ambi, eu acho que ela precisava desse tempo pra ter certeza desse sentimento delas, e eu achei isso muito bonito. Ah, e eu gostei do elemento de viagem no tempo colocado nesse livro, eu achei que encaixou legal, e teve aquela amostra mais dos irmãos dela que eu achei que foi bem divertido. Divertido mais ou menos, que eles morreram, né? Eu falando assim, são muitas coisas que acontecem nesse livro, né? Muitas coisas diferentes para ser comentadas. Vamos agora pro próximo, porque eu acho que eu falei muito sobre esse livro. O terceiro livro que eu terminei esse mês foi O Bom Filho, da Yu Jong-jong. Eu li esse livro depois que eu tirei um critério da Garrafinha do Caos. Tem um vídeo destinado apenas para ele aqui no canal, então eu não vou me estender muito sobre ele aqui. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar linkado aqui na tela e também na descrição. Ele é um thriller psicológico e eu recomendo para quem gosta de thriller psicológico, não como uma porta de entrada para esse gênero. Ele é um pouco mais lento, ele é mais focado no processo de como foi feito do que, na verdade, quem fez. Então, o grande mistério, a gente precisa que a pessoa que esteja contando, que é o Yujin, nosso protagonista, acesse as memórias dele pra gente saber também o que aconteceu. Até pra mim, podia ser um pouco mais curto o livro. É a história de um homem de 20 e poucos anos, o Yujin, que ele acorda um dia e tá coberto de sangue, ele vê sangue por toda a casa, e ele encontra apenas o corpo da mãe no pé da escada, e ele não sabe como aconteceu isso. Daí a gente começa numa jornada dele procurando pistas pela casa, dele tentando acessar as memórias. A história é interessante e original? Sim. Só não foi uma história inteiramente pra mim, mas eu ainda dei 3.5 estrelas pra ele, porque eu vejo potencial e eu gostei da parte psicológica desse livro. Foi um pouquinho arrastado pra mim. Mas pra quem quiser saber mais da minha opinião, sem e com spoiler,
spoilers, tem lá nesse vídeo específico do canal. Agora vamos para o quarto livro, que foi o meu 5 estrelas favoritado desse mês, e é Mau Hábito, da Alana Portero. Eu ouvi esse livro em audiobook na Audible, pra quem tem assinatura, ele tá inclusa. Eu amei tanto que eu fui na livraria e comprei ele físico, porque eu queria ver algumas citações e também que eu gosto de ter os livros favoritos em mãos. Depois que eu terminei essa leitura, eu tive que passar uns dias com ela, porque eu tava mais emocionada e com as emoções que esse livro traz, e foi meio difícil colocar em palavras. Ele é um livro que acompanha a vida, desde a infância até a fase adulta, de uma garota ali na Espanha, em Madrid, começando nos anos 80, e num bairro de trabalhadores, um bairro mais pobre, que foi devastado pela heroína ali nos anos 80. A gente não sabe o nome dessa garota, a gente só acompanha a visão dela, do mundo e dela mesma ao longo de vários anos, e é narrado em primeira pessoa. A jornada dela é marcada por violência, por falta de apoio, por pontos esperançosos ao longo da vida, por falta de referência e representatividade. Uma representatividade que, quando ela encontra na infância, chega a ser até assustadora por ser um vislumbre do futuro dela, e tudo isso por ela ser uma garota trans. Eu amei as camadas desse livro, o jeito que ela mostra como ela se trancava da realidade no banheiro, ela dançando Madonna no quarto, ao medo constante, a história do primeiro amor que foi linda, o disfarce horroroso que ela tinha que se impor pra sair no dia a dia e só conseguir ser ela mesma de noite, no escuro. A Alana também traz uma crítica ao cenário político da época, porque ali nos anos 80 foi logo depois do final da ditadura franquista na Espanha, então foi um momento muito duro de revoltas, e até foi por isso que foi colocada a heroína no bairro dela, pra tentar destruir o bairro, pra tentar amenizar as revoltas e tentar, vamos dizer assim, apagar a voz do bairro. E eu também amei a parte das várias personalidades que ela traz pra cada bairro de Madrid, principalmente esse bairro San Blas, que é o bairro dos trabalhadores da nossa protagonista. E eu achei isso lindo, essa construção de comunidade, como funcionava essa comunidade nos anos 80 e depois nos anos 2010, se eu não me engano, que é quando ela volta a morar ali nesse bairro. E a Alana também consegue fazer isso com uma escrita simples, com uma escrita pesada, até meio que poética, mas é bem direta, é bem cruel, chega a ser uns momentos bem cruéis e que você sente isso na sua pele. E ao mesmo tempo, tudo isso de uma forma emocionante, de uma forma linda, de uma forma que te dá esperanças, mesmo que você não tenha motivos pra isso. É o jeito que ela vê o mundo, é o jeito que ela vê as mulheres. E mesmo que ela se coloque pra baixo constantemente, se feche constantemente, ela fala que ela é o seu próprio carrasco, ela vê o brilho, ela vê a beleza nas outras mulheres que ela não vê nela mesma. Eu chorei lendo esse livro, eu tive raiva, principalmente dos homens, que realmente as mulheres não têm um dia de paz nessa vida. Eu amei as conversas que ela teve, principalmente com a Eugênia e com a Margarida. E depois que eu terminei esse livro também, eu procurei várias resenhas e várias entrevistas da Alana Portero. Eu até recomendo a entrevista com a Dua Lipa, que o Mau Hábito foi um dos livros do clube de leitura da Dua Lipa, e eu gostei bastante da entrevista. Todos os pontos de vista se casaram com o que eu estava pensando e eu achei genial. Tudo que a Alana Portero publicar, eu vou estar lendo, porque esse aqui é o primeiro romance dela. Pelo que eu vi na entrevista com a Dua Lipa, ela está trabalhando em um segundo livro, e eu espero realmente que seja publicado no Brasil também, porque infelizmente eu não leio em espanhol, ou talvez em inglês. Eu vou atrás de um livro em inglês daí. E eu não posso falar muito mais sem dar spoilers, mas eu recomendo demais essa leitura. Por favor, se vocês ficaram assim um pingo com vontade de ler depois que eu falei aqui, pega esse livro e leia. 5 estrelas, favoritado. E agora eu vou falar um pouco com spoilers. Então, se você não quiser ouvir, pula pro próximo livro. A parte da bota. A parte da bota me destruiu de uma forma que eu fico só pensando às vezes assim, a bota como uma referência a esse momento. É um momento tão lindo pra ela, é um momento que ela consegue forças depois da Eugênia falar com ela, de ser ela mesma, a primeira vez que ela está saindo no mundo, sendo ela mesma, sem ressalvas no dia, no sol. Ela tá com a sua música, aproveitando o momento, andando, querendo levar a famosa bota de presente pra Eugênia, que é a marca registrada da Eugênia, que ela tem uma bota de cano alto, preta, e já tava toda
arrebentada e ela ia dar uma nova pra ela. E nesse momento ela é surrada, atacada de surpresa por um grupo de homens, apenas por ela ser quem ela é. O jeito que ela descreve esse momento, o jeito que ela se fecha depois, e daí aparece, se passou 13 anos. 13 anos que ela se fechou dentro de si mesma, que ela realmente fechou a porta, totalmente afundou a mulher dentro dela. Foi totalmente assustador. O poder que esse grupo de homens horríveis, que eu não tenho palavras pra descrever, esse porco, que o nome dele é Porco, que já apareceu no início da história e que a gente já entendeu que ele era um merda, mas daí aconteceu isso pra demonstrar que ele era muito mais merda do que a gente imaginava. Ai, gente, eu só fico pensando, tipo, ela não se reencontrou depois com a Eugênia, ela nunca mais viu a Eugênia por causa disso, ela não deu a bota dela de presente, ela não teve mais um momento dela, ela passou 13 anos, ela já tá com 34 anos vivendo nesse inferno. Depois de uma conversa onde ela se abriu, primeira vez que ela conseguiu se abrir sobre esse assunto, e foi com a Eugênia, foi, assim, absurdo. Foi uma coisa, assim, que me marcou e eu fico pensando sobre isso múltiplas vezes por dia, que é a bota. É que assim, eu marquei isso como a bota, né? Que engloba toda essa situação. Mas também eu sei que esse livro é a esperança que nunca é tarde demais pra você buscar a felicidade, pra buscar essa felicidade. E não é tarde demais pra você ser quem você é, seja com 10, 15, 30, 40, 50 anos. Ela demorou um pouco pra chegar nesse momento, ali com, se eu não me engano, com 35 anos ou 34. Ela conseguiu essa virada graças à Margarida. Cuidou dela ali no final da vida da Margarida de um jeito lindo, que foi o que ela precisava para ela entender que não tem escapatória. Ela é o que ela é e ela vai viver isso. Foi, acho que, um dos melhores finais que eu já li em livros. E a parte quando vieram buscar a Margarida, o corpo da Margarida na casa dela, o cara que veio pegar o corpo da Margarida fala assim, ah, isso aqui, senhor. E daí ela para e fala, é senhora, me chame de senhora. E eu senti o poder emanando das páginas, ou da narração, na verdade, que eu ouvi onde eu li. E eu também marquei o final onde ela fala com a Margarida que ela queria ter falado pra Margarida enquanto ela tava viva, mas ela não conseguiu. Mas ela sente que a Margarida entendeu ela sente que a Margarida já sabia, e foi o momento que eu mais chorei no livro. Foi esse momento onde ela encontra a Margarida já falecida e ela conversa com ela. É verdade que podemos ser felizes, Margarida. Se você não se importar, eu vou ficar com o álbum preto e dourado. Vou precisar olhar pra ele pra lembrar que sim, temos direito a uma vida gloriosa. E a desgraça é uma coisa que fazem conosco. Não é algo que carregamos como uma marca de nascença de bruxa. Obrigada por tudo, minha rainha. Eu achei isso muito bonito pra terminar o livro de um jeito assim incrível. Uma das últimas frases do livro, que é: eu não tinha nome, mas existia. Eu era todas as mulheres. Acabou. Acabou tudo, entendeu? Acabou tudo, foi perfeito. Tem muito mais coisa que eu poderia comentar, como a parte linda ali do primeiro amor dela com o Jay, que eu achei muito fofo quando ela tenta expressar pra ele o que ela tá sentindo, e ele não entende muito bem, porque ele não entende inglês, mas ele entende a situação, e ele não chama mais ela pelo nome, e sim por sempre. E até os últimos momentos dele, que ele teve que ir embora porque descobriram essa relação, e sempre um homem se intrometendo onde não é chamado, e ele chama ela de sempre, em toda situação, mesmo em público, mesmo em qualquer lugar, e eu achei isso tão bonitinho. E também tem a parte da família dela, que é uma família super amorosa, que ama os filhos, assim, incondicionalmente, só que não, porque ela não fala pra eles, provavelmente até o final do livro, que agora ela se expôs para o mundo todo, e é isso aí. E eu só espero que a família entenda. Isso não aconteceu em páginas, então é o que a gente imagina, mas eu espero que eles podem demorar para entender, mas que eles entendam, que eles acolham do jeito incondicional que deveria ser. Tem também a parte do futebol, tem muita coisa, gente. Tem a parte do futebol, quando ela tenta fazer o disfarce ali do homem que gosta de futebol, e daí ela vai nos jogos pra tentar se enturmar com homens, e é sempre uma experiência horrível. E mesmo assim, eu achei legal que ela vê ou assistir futebol com o pai, ela não se incomoda, porque é mais uma coisa de vínculo com o pai em si do que o futebol. E realmente, muita coisa pra ser discutido. Vocês estão aqui na parte com spoilers, então provavelmente vocês já tenham lido, ou vocês não se importam com spoilers. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Que pontos que sobressaíram pra vocês? E a gente vai pro próximo livro agora. E vamos para o quinto e último livro que eu terminei em janeiro. Eu terminei até ele ontem, que foi Parceira, da Ali Hazelwood. Esse é o segundo
segundo livro da série, que não é bem uma série, meio que eles são separados. Dá pra ler separado, mas eu não recomendo. Mas ele é o segundo livro depois de Noiva, que é os romances sobrenaturais da Ali Hazelwood. Aqui a gente tem uma vampira e um lobo, e aqui a gente tem um lobisomem, né, e uma híbrida entre humano e licano. A Serena, que é a nossa protagonista aqui, ela é órfã e ela é a primeira híbrida humano com licano a vir a público, com o objetivo de estreitar laços entre as espécies, entre os humanos, vampiros e lobisomens, para tentar ter acordos de paz entre eles, porque sempre foram fronteiras meio tumultuadas, vamos dizer assim. E isso faz com que ela se torne um grande alvo de várias pessoas poderosas, porque pessoas poderosas não necessariamente querem a paz entre as espécies. E ela vai ter que recorrer à proteção do grande bichão, do rabugento, do enorme, que dá medo em todos, o alfa do noroeste, o Coen. E não feliz apenas com isso, a Serena é a parceira do Coen. Sim, parceira. Só que, não necessariamente, o Coen é o parceiro da Serena. Então ele tá meio que numa vibe de não correspondido aqui nesse livro e cria uma tensão, assim, absurda entre os dois. E nessa busca de proteção entre os dois, eles vão ter uma proximidade forçada, vai ter reviravoltas, vai ter perigos, vai ter tretas do passado da Serena. Mas esse é basicamente o começo dessa história. Eu me diverti muito lendo esse livro, gente. Foi, assim, incrível o tanto que eu ri, o tanto que eu fiquei, tipo... Eu amei o humor da Serena. Eu gostei das tiradas que ela dá ali no meio da história, mesmo que fosse coisas mundanas, assim, ela vai e dá uma coisa que muda o teor. Eu achei isso muito legal. Eu também amei a interação entre a Serena e a Misery, que é a nossa vampira do primeiro livro, que elas são melhores amigas. Então, por isso até eu falei que seria legal ler Noiva primeiro, antes de pegar parceira, porque você vai entender mais do passado ali, dos acontecimentos e dos nomes que tem aqui nesse livro, mas você pode pegar sua parceira se você não quer ler o outro. Eu demorei um pouquinho pra ser convencida que essa história ia ser realmente divertida. Acho que 50 páginas, vamos dizer assim, 60 páginas eu demorei pra entrar na história e não achar os diálogos deles meio vergonhosos até. O Coen demorou um pouco pra me convencer que ele era um bom protagonista masculino. Realmente entrei na história quando eles chegam no Noroeste, no território do Noroeste. Eles vão usar esse território como proteção ali pra Serena, que é ali nas 60 páginas. Eu tenho apenas 2 reclamações sobre esse livro, mas eu não posso falar porque senão vai ser spoiler, então eu só vou falar sobre uma bem por cima, que é, a gente tem 2 grandes perigos aqui dentro, e eu achei que, como foram 2, não foi muito bem trabalhados. Preferiria se fosse focado em apenas um e desenvolvido a urgência, o perigo em cima desse um, não de 2. Com 2 ali, pareceu tudo muito fácil de ser resolvido, tudo muito rápido e não criou um senso de perigo e urgência como deveria ter criado. Eu gostei do final, eu achei o epílogo incrível. Eu ri muito com o epílogo e eu achei muito legal. E eu até fiquei muito desolada quando terminou. E eu fiquei pesquisando outros romances sobrenaturais com lobisomens. E eu fiquei tirando print da tela de várias recomendações, porque eu queria muito um outro livro que me desse esse mesmo sentimento. Eu só tirei print, eu ainda não decidi qual que eu vou ler daqueles que eu tirei. E se eu vou ler ele agora, mas é que eu tô muito na vibe por eu ter terminado ele ontem. Eu vou ver se talvez algum esteja no Kindle Unlimited. Eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro. Faz muito tempo que eu li Noiva, mas eu tenho assim, 99% de certeza que Parceira pra mim foi melhor. Foi mais divertido, porque eu gostei mais da Serena do que Noiva. Mas eu recomendo os 2, gente. Que série deliciosa, que série pra tirar da ressaca literária, que série pra tu engolir em dias mesmo, que não é necessariamente tão curtinho. Ele tem 480 páginas, se eu não me engano. E agora eu vou falar um pouco com spoiler desse livro, porque tem algumas coisas que eu quero comentar. Se você não quer ouvir com spoilers, pula pra consideração final. Gente, o que foi o Sil? Eu devo admitir que eu fui uma das pessoas que realmente acreditou que ela estava morrendo. E eu até gostei do toque de tristeza que tem esse livro nessa parte. Eu fiquei até comovida, eu achei muito legal. Até que, na verdade, não era. Era só porque ela precisava de uma boa sentada. Ela só precisava do Coen na cama dela. Aparentemente isso é uma condição já conhecida no mundo do Omegaverso, que é um mundo que eu não entrei até agora, eu só tenho esses 2 livros lidos, mas na verdade eu quero entrar, porque eu tô achando muito legal. Eu já tinha lido The Wolf King, que é um romance sobrenatural de lobisomens, mas ele não tem tanto lore, assim, do Omegaverso, ele só tem a parte de parceiras, mas essa coisa desses costumes diferentes, dessas condições diferentes dos lobisomens, gente, eu gostei bastante. Eu quero ler mais. A única coisa que eu tenho
tenho que pontuar sobre essa parte, essa troca de estar morrendo, não estar morrendo, é que eu achei essa virada um pouco rápida demais. Porque a Serena estava convicta que ela ia morrer em, sei lá, 3 meses. Ela fez cartas de despedida pra todo mundo. Ela vai de estou morrendo pra se tudo tá bem, eu quero subir pelas paredes. Não parece que tem essa realização que ela não vai morrer. Essa realização acontece muito rápido. Eu queria ter visto um pouquinho mais, eu queria ter visto a gravidade disso, visse esse erro dos médicos homens, que eu achei também um bom toque, que os médicos homens não entenderam isso, só a mulher, que ele foi grave, entendeu? Tipo, ela tava morrendo, porra, em meses, e daí do nada tu não morre e tu tá tudo bem, eu quero sentir o alívio dela. E a parte dos 2 perigos que eu comentei antes, que é o primeiro é que tem os vampiros ali, né, que caçam ela por dinheiro, por ela ser uma híbrida, que eles querem testar o corpo dela por ser híbrida, e tem a parte da seita, que é mais do passado da Serena. Eu acho que seria melhor, mais legal, talvez só focar na seita e deixar a seita ser o grande perigo de todo o livro e não ter os vampiros ali, pra a gente conseguir focar e ter uma sensação de perigo e de urgência apenas em um. Não tem nenhum momento de dúvida que os lobisomens das fronteiras não iriam matar todos os vampiros que iriam aparecer lá e que não ia passar nenhum. E que daí a resolução foi muito longe. Foi tipo, lá na cúpula lá dos vampiros com o Owen, que é o irmão da Misery, ele resolveu, ele teve provas com isso e resolveu a situação, tirou os vampiros mal de lá, que estavam querendo caçar a híbrida, e tudo se resolveu. Talvez seria melhor tirar essa parte, deixar só a seita como a grande vilã e o passado aqui da Serena, que eu achei mais interessante, seria melhor, teria uma batalha final melhor do que... Porque a batalha final aqui realmente quase não existe, né? Foi bem rapidinha, mas não tô reclamando, foi ok. Do que ter a parte de vampiros. Visto isso, as cenas do Seal, incríveis. O período que eles têm ali na casa, que tem que ficar trancada, que só o Coen consegue tocar nela, que ela tá desesperada, meu Deus do céu, eu preciso sentar em você. Maravilhoso, me diverti horrores lendo esse livro. E eu também amei que no final não tem muita parte de término no terceiro ato, que tem em todos os outros livros, basicamente, né? A discussão final eu achei que fez muito sentido, porque o porquê deles não estarem juntos faz muito sentido, que é ali o pacto de celibato, né? Era um problema real que teve resolução real, que a Assembleia tirou esse pacto do celibato porque viram que não tinha fundamento, que não precisava disso. A gente teve o tempo de se sentir triste por eles não estarem juntos, de se sentir sofrido que os dois queriam estar juntos, mas não podiam, saborear esse momento e depois ter o momento da grande revelação que não vai ter mais o pacto de celibato pela Assembleia e eles conseguem ficar juntos. Eu achei esse timing, essa construção muito gostosa. E não precisou de um grande término, um grande conflito no final, o que eu achei incrível. Por favor, façam mais livros assim. Tomara que a Ellie Hazelwood continue escrevendo romances sobrenaturais pra gente ler. Eu não vi se já tem algum boato que ela tá escrevendo um terceiro livro desse ou algum outro livro de romance sobrenatural, mas tomara que ela faça. A mordida no epílogo, gente. Eu ri muito. É muito bom. Vai encerrar. Fazia tempo que eu não me divertia tanto com uma leitura. Esse aqui tem todo o mérito. Essas foram então as minhas leituras desse mês. O Bom Filho eu emprestei pra minha mãe pra ela ler, porque eu tenho certeza que ela ia gostar, então eu não tenho ele físico aqui agora. Foi um mês incrível de leituras. Eu já tive boas leituras, mesmo que eu dei 3.5 estrelas pra algum, 3.5 estrelas ainda é bom, ainda eu recomendo, ainda vai ser bom pra alguém. Não é uma leitura que eu odiei, não é uma leitura que eu achei desnecessária. Todas foram leituras incríveis e boas no seu respectivo campo, vamos dizer assim. E lembrando que todas as resenhas desses livros que eu já li estão sempre no meu perfil da Favobooks. Pra quem quiser me seguir por lá, o link pro meu perfil vai estar aqui na tela e também na descrição. A Favobooks é um lugar para você organizar essas leituras, para organizar essas resenhas, para marcar os seus favoritos, ver informação dos livros, para ver a resenha de outras pessoas, para curtir e comentar na resenha de outras pessoas. E para quem quiser conhecer, é só acessar favobooks.com. O link vai estar tanto aqui escrito na tela, quanto aqui na descrição também. E depois desse vídeo longuíssimo, que eu sei que vai ser longo, porque eu tô falando aqui há mais de 1 hora, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficar até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, porque vai vir muitos vídeos por aí. Até a próxima!